Boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe a sua amada igreja. Amém? Dá um pouquinho mais aqui. Queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam todos bem-vindos. Né? Que vocês possam, assim como todos nós, sair daqui mais alimentados e também edificados em Cristo Jesus. Né? Bem, irmãos, depois desse louvor maravilhoso, desse momento, onde nós podemos todos juntos cantar a beleza da obra de Cristo Jesus, eu queria te convidar nesse momento a abrir a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Faremos a leitura a partir do verso 16, do 16 ao 23. Por favor, antes disso, me acompanhe em oração. Pai nosso, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa, que chegou até nós, viva e eficaz, para operar em nós, ó Deus, o milagre que só o Senhor pode fazer. Agora, ó Deus, rogamos a Ti mais uma vez, para que os nossos olhos sejam abertos e ouvidos atentos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar em nós e através de nós. Que o Senhor possa trabalhar na Sua igreja, edificando ela, ó Deus, e fortalecendo ela, nesse firme fundamento que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Colossenses 3, a partir do verso 16, diz assim: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se a ida pertencesse a ele, vocês submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Hoje pela manhã, nós iniciamos uma nova parte dessa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Pela manhã nós vimos Paulo fazendo uma defesa da supremacia de Cristo contra os falsos mestres. E nós vimos isso a partir de 3 grandes tópicos. Nós vimos primeiro Paulo apresentando algumas marcas do seu ministério, marcas que mostram para a gente as marcas de um verdadeiro ministro do Evangelho. E nós vimos Paulo falando, por exemplo, a respeito da sua fidelidade no testemunho das aflições de Cristo, da sua fidelidade no serviço a Cristo e à igreja, na sua fidelidade na pregação do Evangelho, no ensino do Evangelho de Cristo. Nós vimos Paulo falando da fidelidade no pastoreio. E tudo isso com um objetivo: apresentar todo homem perfeito em Cristo. Essas foram as marcas que nós vimos nesse ministério centrado na pessoa de Cristo Jesus. Mas em contrapartida, nós vimos em segundo lugar algumas marcas de um ministério que é falso, que não está fundamentado em Cristo, o ministério dos falsos mestres. E nós vimos que, embora muitos de seus argumentos sejam eloquentes e sejam sedutores,
não passam de argumentos falsos e enganadores, não passam de filosofias vãs e enganadoras, porque não estão fundamentadas em Cristo Jesus. E então partimos para o final, onde perguntamos qual deve ser então a resposta da igreja diante disso tudo. E Paulo faz uma longa argumentação, onde basicamente ele diz uma única coisa: a igreja precisa permanecer firme. A igreja precisa permanecer firme, apesar dos ataques desses falsos mestres. Mas permanecer firme como? Permanecer firme em quê? Firme sabendo quem Cristo é. E firme sabendo quem nós somos em Cristo. E quem é Cristo, irmãos? Nós respondemos de manhã. Cristo é o Senhor de toda a criação. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de todo poder e autoridade. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é Deus entre nós, mas também é Deus em nós. Ele é a manifestação do Deus invisível. E sendo Deus em nós, ele é também a esperança da glória. Por quê, irmãos? Porque nele nós fomos redimidos, nele nós fomos resgatados, nele nós fomos reaproximados de Deus, nele nós temos paz com Deus, nele nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, redimidos, santificados, salvos e perfeitos em Cristo. Mas também nele nós somos mais do que vencedores, porque Cristo na cruz venceu todos os poderes e autoridades que eram contra nós. Venceu todos os poderes e autoridades que eram contra a igreja. Ele despojou os nossos inimigos. Ele triunfou sobre os nossos inimigos. E nós, por meio de Cristo, somos mais do que vencedores. Basicamente, foi isso que nós vimos pela manhã. Vejam que é uma defesa da supremacia de Cristo. Mas vejam como Paulo se preocupa e se desgasta boa parte desses versículos. Não apontando as características desses falsos mestres, mas se preocupando em mostrar para a gente quais são os verdadeiros fundamentos da nossa fé. Uma fé que está alicerçada em Cristo, em tudo o que ele fez por nós. Uma obra perfeita, completa e suficiente para nos salvar. Graças a Deus por tudo isso. O texto que nós acabamos de ler, ele parte justamente desse fundamento. Paulo vai enumerar para a gente aqui pelo menos 3 religiões, ou melhor, podemos chamar todas elas de uma única coisa. Ele vai falar dessa falsa religião. E ele começa falando então da ameaça do legalismo. Esse é o nosso primeiro tópico. A ameaça do legalismo. Aliás, se eu não falei, o tema da nossa mensagem é esse. A supremacia de Cristo defendida contra a falsa religião. Sendo o primeiro aspecto o legalismo. Me acompanhe mais uma vez no versículo 16. Ele diz: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, ou dias de sábado. Não permitem, portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade ou à celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Os legalistas, irmãos, da época do apóstolo Paulo, eles se preocupavam com isso. Estabelecer regras que deveriam ser rigidamente obedecidas com fim à salvação. Uma mistura de gnosticismo com cristianismo e com judaísmo. Eles colocavam restrições alimentares, dietas. Coma isso, não coma aquilo, beba isso, não beba aquilo. Como se essas coisas impedissem o homem de se aproximar de Deus. O que eles comem ou deixam de comer. Por exemplo, eles acreditavam que alguns alimentos
eram impuros e, por serem impuros, colocavam uma barreira que impedia os homens de se aproximarem de Deus. Então, todo homem que decidisse crescer espiritualmente e se aproximar de Deus precisaria seguir essa dieta, muito influenciada pelo judaísmo, uma dieta cheia de restrições alimentares, né, dizendo que podia ser comido, o que não podia ser comido, e assim por diante. Eles achavam que essas coisas eram capazes de impedir o homem de se aproximar de Deus. Mas, ao mesmo tempo, achavam também que obedecer essas regras, obedecer essas leis, eram capazes de permitir o homem se aproximar de Deus. Mas a preocupação deles não era tão somente com o que comer ou o que não comer, não necessariamente com o que beber ou com o que beber. Eles se preocupavam também com datas especiais, dias considerados mais santos do que outros dias, como, por exemplo, a guarda do sábado. Mas tudo isso, irmãos, eles faziam com o propósito de que, por meio dessa obediência, eles conquistassem, alcançassem a salvação. E é assim que o legalismo se caracteriza. Basicamente, pela imposição de regras, imposição de leis, para se conquistar a salvação. O problema por trás desse tipo de pensamento, ou melhor, os problemas, temos pelo menos dois aqui. Em primeiro lugar, o legalismo ele demonstra uma falha brutal na correta interpretação tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vejam o que Paulo diz no versículo 17. Ele diz: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que é uma sombra, irmãos? O que é uma sombra? A sombra é algo que não tem definição em si mesma, não encontra sentido em si mesma, não tem substância em si mesma. A sombra, ela aponta para algo que é muito mais real, aponta para algo onde nós encontramos o seu real significado. Quem anda na rua e vê uma sombra, procura logo um corpo. A sombra aponta para isso, para o objeto, para o corpo que realmente mostra o seu real significado. Da mesma forma, a lei do Antigo Testamento, as cerimônias, os rituais, tudo isso era como uma sombra que apontava para Cristo. E em Cristo, todas aquelas coisas encontram o seu real significado. Como assim sacrificar animais para o perdão dos pecados? Isso não faz sentido. Mas quando olhamos para Cristo como Cordeiro de Deus, que morreu para o perdão dos nossos pecados, aí sim, aquela cerimônia ela ganha algum sentido real, algum significado real. Pois Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim todas as cerimônias religiosas, assim a lei, ela encontra o seu papel, o seu real significado em Cristo Jesus. Cristo é a realidade. É isso que Paulo diz no versículo 17. Paulo vai dizer ainda na carta aos Gálatas, uma carta que foi escrita na mesma época em que a carta aos Colossenses, uma carta que também foi escrita na prisão. Paulo vai dizer ali que a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ela foi o nosso tutor até Cristo. E agora que nós estamos em Cristo, não precisamos e não devemos mais nos submeter à lei como nosso tutor. O que é isso, tutor? A palavra que Paulo usa ali, irmãos, é paidagogos no grego, que vai dar origem a pedagogo ou pedagogia. A ideia é o que aqui, irmãos? A ideia é que, assim como um pedagogo pega uma criança e conduz ela no caminho do conhecimento, assim também era a lei. Ela nos pega pela mão e nos conduz no caminho do conhecimento até Cristo. Mas uma vez que chegamos a Cristo, não precisamos mais desse aio, não precisamos mais desse guia, não precisamos mais desse tutor. Pois chegamos à plena realidade, chegamos a Cristo. Não precisamos mais nos submeter a isso.
Então vejam que o legalismo ele tem uma base doutrinária equivocada. Não compreendeu corretamente o Antigo Testamento, mas também não compreendeu corretamente a revelação no Novo Testamento, onde Cristo cumpre todas essas coisas. Mas há ainda um segundo problema. O legalismo falha ao reconhecer a profundidade do problema do homem. O problema do homem, irmãos, é muito mais profundo do que os homens estão dispostos a reconhecer. Muito mais profundo. Certa vez, Jesus teve um encontro com alguns judeus, uns fariseus, e eles estavam escandalizados e horrorizados porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E isso para eles era um absurdo, porque feria a tradição dos homens e indicava uma certa impureza neles. Mas então a resposta de Cristo é precisa para eles. O que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai do seu coração. Aquilo que o homem come, aquilo que entra nele, vai para o estômago e logo é expelido. Mas o que sai do coração do homem, isso sim torna o homem impuro. E Jesus vai dizer: pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Essas coisas procedem de onde? Do coração do homem. Vejam que o problema do homem não é externo a ele, mas é interno. Então, como assim uma circuncisão, uma cirurgia feita externamente, feita no corpo, vai resolver o problema? Não vai. O que nós precisamos, o que o homem precisa, é de uma cirurgia interna, que alcance ele no mais profundo do seu ser, no seu coração. Por isso a Escritura fala de circuncisão dos lábios. Por isso a Escritura fala de circuncisão do nosso coração. Nosso problema não é exterior, é interior. É no íntimo, no nosso coração. E aí está o problema. Porque não importa o que você faça ou deixe de fazer, isso não resolve o seu problema. Isso não te torna mais justo diante de Deus, não te torna mais santo diante de Deus. Porque lá dentro, o problema continua. Todas essas coisas que Jesus mencionou continuam sendo produzidas e jogadas para fora. E é isso que contamina você. É isso que te torna impuro diante de Deus. É o que sai do coração que revela a verdadeira natureza do homem. Então, do que adianta fazer a circuncisão se o seu coração continua rebelde contra Deus? Do que adianta guardar dias, guardar o sábado, frequentar os cultos, vestir uma roupa que você considera mais correta do que outra, se lá no fundo o seu coração continua em rebelião contra Deus? Não adianta. Você precisa de uma mudança interior. E o que você faz não é capaz de provocar isso. É por isso que o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36 e 37, ele fala sobre essa vida que vem de Deus, essa vida que vem do Espírito de Deus. O que o homem precisa, como Jesus disse a Nicodemos, é nascer de novo. É que Deus faça essa cirurgia em seu interior, arrancando o coração de pedra, colocando o coração de carne, colocando em você o Espírito dele, para que aí sim você seja realmente capacitado a amar a Deus e a obedecer a sua palavra. Sem essa obra, isso não vai acontecer. Você não vai se tornar mais digno por causa de uma coisa que você comeu ou deixou de comer, bebeu ou deixou de beber, vestiu ou deixou de vestir. Essas coisas passam. Você precisa de uma transformação verdadeira. E só Deus pode fazer isso. Só Deus, através do seu Espírito, pode fazer isso. Uma transformação verdadeira, irmãos. Mas vejam que o legalismo
ele está preocupado muito mais com as coisas externas do que com as coisas internas. Paulo vai na carta aos Gálatas, ele vai dizer: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então ele diz: permanecei, pois, firmes. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a julgo de escravidão. É isso que o legalismo produz. Nós dizemos aqui: Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Então, qual o sentido de agora voltar a se colocar sobre esse tipo de jugo, sobre esse tipo de regra, que não é capaz de te tornar mais santo? Não faz sentido. Para a liberdade foi que Cristo te libertou, então permaneça firme. E não se coloque mais sobre esses tipos de julgos. Agora vejam, qual é a base dessa nossa libertação? Adiantei, né? Qual é a base dessa nossa libertação? Vejam como começa o versículo 16. Começa dessa forma, com um grande e belíssimo portanto. Portanto. Então, se você não veio de manhã, desde que você não seja visitante, então aqui você perdeu esse fundamento. É portanto, mas eu vou te ajudar. É por causa de tudo aquilo que Deus fez em nós na cruz. É porque Cristo morreu por nós na cruz. É porque ele cumpriu a lei de forma perfeita em nosso lugar. É porque ele se entregou para morrer na cruz em nosso lugar. É porque ele derrotou os inimigos que nós não conseguimos derrotar. Que Paulo diz então no versículo 16: ninguém, pois, vos julgue. Por quê, irmãos? Porque Cristo é suficiente. A obra dele é suficiente. E através dele nós seremos apresentados diante de Deus perfeitos. Pois Cristo é suficiente. Por que retornar então à sombra? Por que retornar então à sombra se já temos a realidade? Por que retornar então aos legalismos se em Cristo nós temos liberdade? Liberdade cristã, não promiscuidade, mas liberdade cristã. Eu penso, irmãos, que temos aqui dois motivos para isso. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas se voltam ainda para o legalismo porque é muito mais fácil julgar a espiritualidade a partir de coisas externas. A gente estabelece alguns critérios externos e aí começamos a julgar uns aos outros. Você não é tão santo quanto eu. E assim a gente começa a bater no próprio peito, orgulhoso da nossa suposta santidade, quando na verdade estamos olhando para aspectos externos e precisamos de uma mudança lá dentro. Então é muito mais fácil julgar a espiritualidade das pessoas por aspectos externos. E assim algumas igrejas vão se fundamentando, baseado no que as pessoas vestem ou deixam de vestir, comem ou deixam de comer, fazendo justamente aquilo que Paulo está condenando. Mas é mais fácil julgar a espiritualidade pelas coisas que nós vemos. Mas como é que está o seu coração? Como é que está a sua devoção diante de Deus? Como é que está a sua oração quando ninguém está mais vendo? A transformação que nós precisamos é interior. Mas ainda o segundo motivo que eu acho que leva as pessoas a se submeterem a esse tipo de julgo é simplesmente a falta de confiança na suficiência de Jesus Cristo. Algumas pessoas simplesmente decidem confiar naquilo que elas fazem, decidem confiar nas suas obras, porque não confiam que aquilo que Cristo fez é suficiente para salvá-las. Então elas tentam conquistar a salvação pelos seus próprios meios,
pelas suas próprias forças, se desgastam, ficam angustiadas. E como Paulo gritam: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Mas o verdadeiro cristão responde essa pergunta dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus. Porque aquilo que eu não era capaz de fazer, Cristo fez. E fez em meu lugar, e fez de forma perfeita, e fez de forma completa, e fez de forma eficiente, e de uma vez por todas. Então eu posso caminhar, não mais gritando desesperado: quem me livrará? Mas graças a Deus, porque Cristo já me livrou. E eu estou firme nesse fundamento, e você precisa estar firme nesse fundamento. É esse fundamento que vai te dar liberdade. Liberdade cristã, irmãos, mais uma vez. Mas não é apenas o legalismo que ameaçava a igreja, e também não é apenas o legalismo que ameaça a igreja hoje. Paulo fala, em segundo lugar, dessa ameaça que vamos chamar de sincretismo religioso. Veja o versículo 18 que ele diz: Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Paulo, bem, vamos lá. Os falsos mestres daquela época, além de legalistas, estavam mergulhados também em todo tipo de misticismo. Então, como eu disse antes, um pouco de judaísmo, um pouco de gnosticismo, um pouco de cristianismo, um pouco de paganismo, pegaram tudo isso e começaram a influenciar a igreja em Colossos. E nessas misturas, eles começaram a adorar, inclusive, anjos. Diziam que era arrogância da parte dos cristãos querer se aproximar de Deus diretamente, se relacionando com Ele. Que eram necessários intermediários. E aí, então, os eons, as emanações de Deus, os anjos, Cristo seria apenas mais um dessas emanações, apenas mais um desses muitos intermediários, apenas mais um. E assim eles recorriam aos anjos como intercessores, como intermediários nessa relação com Deus. Vejam, acusavam os cristãos de arrogância. Como assim você quer ir direto a Deus, sem passar por todos esses intermediários? Mas vejam que arrogantes eram eles. Porque eles estavam rejeitando a revelação de Deus em Cristo Jesus. Isso sim é arrogância. Eles tiveram a ousadia de querer criar um caminho alternativo ao único caminho que Deus nos deu. Isso sim é arrogância. Rejeitar a revelação de Deus em Cristo Jesus. O único caminho, o único intercessor que nós temos. E graças a Deus, suficiente, eficaz, para nos apresentar perfeitos diante de Deus. Mas eles estavam então mergulhados nesses misticismos, nessa adoração de anjos. E não apenas isso. Não apenas isso. Olha o que diz o versículo 18. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. O que temos aqui, irmãos, além de um legalismo e além de um misticismo, ou também de um secretismo, são pessoas que valorizam muito mais a experiência do que o conhecimento revelado na palavra. Valorizam e se orgulham de suas visões. Valorizam e se orgulham dos seus sonhos e das suas profecias.
mas fazem isso enquanto desprezam o conhecimento que Deus nos deu, a sua palavra. Desprezam a revelação do conhecimento de Deus em Cristo Jesus e, portanto, mergulham em legalismos, mergulham em misticismos, mergulham e valorizam, acima de tudo, as suas experiências. Dão mais valor a visões do que a palavra de Deus. Dão mais valor a revelações do que a palavra de Deus. Dão mais valor a profecias do que a palavra de Deus. Valorizam mais os seus sentimentos do que a palavra de Deus. Vejam o caminho aberto para a sepultura. Eu tive uma visão. Eu tive uma revelação. Eu tive um sonho. Mas como assim se o seu sonho vai de encontro às Escrituras? Como assim se a sua revelação vai de encontro às Escrituras? Como assim se a sua profecia não é compatível com as Escrituras? É uma base mística, não é uma base bíblica. É uma base carnal, não é uma base espiritual. Não serve para nós. Não deve servir para você. Não deve servir para você. Veja o que Paulo diz. Eles julgam-se espirituais, mas revelam o quanto as suas mentes são carnais. É isso que ele diz. Trata-se, melhor, versículo 17. Me perdi. Versículo 18. Trata-se de uma falsa humildade na adoração de anjos. E ele continua, tal pessoa detalha detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Eles se julgam humildes, mas são orgulhosos. Se julgam espirituais, mas são carnais. Não se submetem à palavra de Deus, buscam outros caminhos. E não apenas isso. Olha o que ele diz no versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Não estão ligados à cabeça. Vejam como é grave a realidade dessas pessoas. Olha o que Paulo diz sobre o corpo. O corpo unido à cabeça é um corpo nutrido, é um corpo que é sustentado, é um corpo que está propenso a crescer. Mas um corpo sem a sua cabeça é um corpo morto. É um corpo sem vida, sem expectativa alguma de crescimento. Não há vida na igreja se ela não estiver unida a Cristo, que é o cabeça. Não há. Assim como não há vida em um corpo que não está unido à sua cabeça. Vejam como é grave a situação. Desconectados de Cristo. Sem vida. Sem vida. Infelizmente, todos nós somos testemunhas de que essas coisas não aconteceram apenas na época de Paulo. Infelizmente, todos nós somos testemunhas de que essas coisas continuam acontecendo ainda hoje. São muitas pessoas priorizando experiência. São muitas pessoas priorizando revelações, sonhos e profecias, ao mesmo tempo que desprezam a revelação, a profecia de Deus, a sua palavra. São muitas igrejas que estão desprezando o conhecimento, desprezando a instrução da palavra de Deus, sendo guiadas por essas coisas, revelações e profecias, a parte de Cristo, a parte da mensagem do Evangelho. Dizem que são espirituais, mas em tudo revela que são carnais em sua mente.
dizendo-se humildes, agem com suprema arrogância, ao desprezar a revelação de Deus em sua palavra. Irmãos, tem muita gente dizendo ser cristão, mas não estar ligado a Cristo. Existe muita igreja dizendo que é uma igreja cristã, mas não está ligada a Cristo. Esse perigo é real. Esse perigo é real. E a carta está escrita aqui para a gente para isso. Para que a gente abra os nossos olhos e a gente não trilhe esse caminho. Mas a gente, olhando para Cristo, olhando para a cruz de Cristo, todos nós reconhecemos a uma só voz: Cristo me basta. Cristo é suficiente. Pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: é falsa toda religião que não segue a orientação da cabeça que é Cristo. E engodo toda religião que dá mais valor às visões, ensinos e experiências dos homens do que ao ensino de Cristo. A igreja, irmãos, não necessita de outra fonte de poder. Cristo é suficiente. A igreja não deve buscar outra fonte de poder, porque Cristo é suficiente. Da mesma forma, a igreja não precisa de outros mediadores, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Por fim, há ainda uma terceira ameaça no nosso texto. Me acompanhe no versículo 20 e 21. Paulo vai falar agora sobre o perigo do ascetismo. Olha o que ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda permanecessem a ele? Se submetem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Paulo está falando aqui, irmãos, desse ascetismo. O que é o ascetismo? É essa crença de que a gente pode se aproximar de Deus, abrindo mão, se é que é possível, abrindo mão dos nossos sentidos, por exemplo. Né? Abrindo mão de coisas que são triviais da nossa humanidade. Né? Então, se isolam em mosteiros, por exemplo, né? Como, por exemplo, os monges, os budistas, se isolam como o fato de estarem isolados e viverem em seus mosteiros, em seus castelos, pudesse torná-los alguém mais digno de se aproximar de Deus. Machucam o seu próprio corpo, abrem mão de determinadas coisas muito semelhantes ao legalismo, como se essas coisas o tornassem mais dignos e mais santos. Mas quando se isolam e vão para os mosteiros, essa foi a conclusão dos monges na Idade Média. Saíram da cidade porque a cidade estava entregue à prostituição. Foram para os monges e lá estava o quê? O coração deles, com todo tipo de perversidade que Jesus mencionou, produzindo todo tipo de maldade que Jesus mencionou. Então não adianta sair da cidade e ir para o campo. Não adianta viver isolado do mundo. Não adianta. Se o coração não foi transformado por Cristo, se não houve um novo nascimento, se não houve um milagre em seu coração. Ele se abstém de todas as coisas, segue também, assim como os legalistas, uma lista de vários nãos. Mas vejam que o resultado, assim como no legalismo, assim como no misticismo, é o mesmo. É escravidão. Rejeitam a liberdade que Cristo nos deu e mergulham então em escravidão mais uma vez.
Veja o que ele diz no versículo 23. Essas coisas têm aparência de sabedoria. Nossa, quantas pessoas eu conheço que estão trilhando o caminho das religiões orientais porque são aparentemente sábias. Mas vejam, aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo. Mas vejam, não tem valor para refrear os impulsos da carne. Não tem poder para refrear os impulsos da carne. Você pode até olhar para mim, vivendo isolado, vivendo com roupas aparentemente humildes, fazendo as minhas rezas. Mas lá no fundo do meu coração há um testemunho que diz: eu preciso de algo mais profundo. Eu preciso de uma mudança mais profunda, que esse tipo de religiosidade não é capaz de me dar. Mas que miséria! Abandonaram a única coisa que poderia mudar eles de verdade: Cristo Jesus. Vejam que, embora essas pessoas abram mão de inúmeras coisas, buscando pretensa espiritualidade, o resultado é o mesmo: incapacidade, falta de poder em mudar a realidade de seus corações. Tudo o que o ascetismo pode oferecer é aparência, irmãos. É o que está escrito aqui. Aparência de sabedoria, aparência de religiosidade, aparente humildade. Mas sua severidade com o corpo revela apenas uma coisa: impotência. Impotência diante dos impulsos da carne. A gente caminha então para a nossa conclusão, falando sobre essa supremacia de Cristo sendo defendida contra as falsas religiões ou contra a falsa religião. Eu escrevi algumas coisas que eu gostaria de ler para vocês. É arrogância achar que alguém pode, mediante seus próprios inventos, aperfeiçoar a obra de Cristo. Não existem regras, nem leis, nem cerimônias, nem dias que sejam capazes de apresentar o homem perfeito diante de Deus. Não existem agonias e sofrimentos corporais que alguém possa infligir ao seu próprio corpo, que possa apresentar o homem perfeito diante de Deus. Não existem outros caminhos, não existem outros intermediários, não existem religiões, nem misticismos que sejam capazes de apresentar o homem perfeito diante de Deus. Nenhuma dessas coisas é capaz de apresentar você perfeito diante de Deus. Mas graças a Deus, Cristo é. Cristo é suficiente, plenamente suficiente. Então a gente termina essa mensagem fazendo mais uma vez o que Paulo vem fazendo desde o primeiro versículo. Fiquem firmes, permaneçam firmes na fé. Fé fundamentada nesse firme fundamento que é Cristo Jesus, a nossa rocha, o nosso castelo forte. Fiquem firmes e não se submetam mais uma vez a esse tipo de escravidão. Cristo vos libertou. Para a liberdade, ele vos libertou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, cheio de graça e de misericórdia. Ó Deus, queremos em primeiro lugar louvar e agradecer o Teu nome. Porque diante, ó Deus, da nossa incapacidade, diante da nossa miséria, o Senhor, ó Deus, fez tudo o que precisava ser feito. Não somos capazes, ó Deus, de forma alguma, de mudar a natureza do coração do homem. Quanta maldade, quanta perversidade há no coração do homem. Mas o Senhor, ó Deus, em graça e misericórdia, fez em seus filhos uma obra maravilhosa.
O Senhor, ó Deus, soberanamente transformou o nosso ser, não de fora para dentro, mas o Senhor agiu em nosso interior, em nossos corações. E é por isso que estamos aqui hoje. É por isso que podemos nos voltar para Ti com gratidão em nossos lábios, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou em Cristo Jesus. O Senhor verdadeiramente nos salvou em Cristo Jesus. Através de Cristo fomos reaproximados de Ti e agora não somos mais inimigos, mas temos paz com Deus. Mas temos paz, ó Deus, porque estamos firmes em Cristo Jesus. Ó Deus, eu te peço misericórdia. E te peço, ó Deus, que o Senhor permaneça trabalhando em nós, operando em nós, para que a nossa fé, ó Deus, permaneça firme. Graças a Ti, ó Deus, hoje acordamos crentes. Graças a Ti, ó Deus, ainda cremos. Mas, ó Deus, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e o Senhor há de terminar. O Senhor colocou essa semente em nossos corações e eu sei que o Senhor há de trabalhar em nós até aquele grande dia. Pai, não permita que nenhum de nós sejamos seduzidos por essas falsas religiões, por essas falsas sabedorias, por esses falsos conhecimentos. São todos vãos e inúteis porque são sabedorias de homens. Mas graças a Deus, ó Deus, pela Tua palavra que chegou até nós. Ó Deus, que possamos caminhar todos nós firmes na Tua palavra e firmes em Cristo Jesus, a revelação de Deus para nós. Obrigado por tudo, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.